Olá, chegamos à estação 5 da nossa disciplina Didática e Metodologias Ativas de Ensino-Aprendizagem. Eu sou a professora Luciana Oliveira e a gente continua a nossa conversa então, é a segunda parte do ateliê pedagógico. Na semana anterior, nós conversamos, sobre algumas premissas iniciais das metodologias ativas e hoje a ideia é que a gente possa aprofundar um pouco nessa discussão e o nosso grande objetivo, é desenvolver algumas propostas de ensino-aprendizagem na educação básica em uma perspectiva ativa. O nosso texto base dessa semana é o texto lançado, bem recente, agora de 2024, Metodologias Ativas em Busca de uma Caracterização e Definição de Cunha e Colaboradores da Educação em Revista. Então, trouxe alguns tópicos aqui para a gente poder fazer, a nossa conversa aqui na videoaula. Então, eu sempre trago aí para começo de conversa alguns elementos e o texto aponta, que até o final do século passado, do século XX, a gente tinha, a gente viu lá na estação 2, a gente tinha gerações aí que estavam aí, de uma certa forma, bem adaptadas à recepção de conhecimentos, no contexto da escola, é, de uma forma pouco crítica, de uma forma até um pouco descontextualizada ali social e historicamente, não havia maiores problematizações com relação a isso. No entanto, agora no século XXI, a gente tem as novas gerações, principalmente a geração alfa, que está aí na educação básica, os nascidos a partir de 2010, eles estão o tempo todo conectados e eles estão aí muito atentos ao que está acontecendo no contexto, não necessariamente de uma forma profunda, não necessariamente de uma forma problematizadora da realidade, mas eles são capturados pela atenção das redes sociais, desse contexto aí altamente conectado, desse contexto aí que a internet vem acelerando, vem trazendo aí uma série de informações e não necessariamente de experiências e de vivências. É um mundo muito mais acelerado do que a gente tinha algumas décadas atrás, e um mundo que traz muito mais informações e uma velocidade muito maior do que a gente tinha há décadas atrás. E a escola não tem dado conta de acompanhar esse passo, essa velocidade. Então, a gente tem uma demanda contemporânea, de uma busca pela superação de práticas que não dão conta dessa geração, dessa nova geração na escola, e aí é nesse contexto que vem ganhando cada vez mais espaço o uso das metodologias ativas no processo de ensino-aprendizagem. E cabe ponderar que o ensino não está relacionado apenas à inserção de tecnologias nas escolas, mas é uma questão também que passa pela cognição, de forma que os processos pelos quais o ser humano aprende, eles vêm se diferenciando, uma vez que o contexto, ele é diferenciado também. A gente aprende muito pela interação com o contexto, pela interação com o outro, E aí, como o contexto é diferente, a gente tem tido essas mudanças também, então o texto problematiza nessa linha. Bom, e aí o texto nos traz, a apresentação de resultados de uma pesquisa bibliográfica, enfim, depois de todo um processo, foram selecionados 50 artigos, e o texto aponta, vários elementos, mas aponta inclusive que houve um crescimento nas produções sobre metodologias ativas a partir do ano de 2018, sobretudo nas áreas de ciências da saúde, que trabalha muito com essa questão de aplicação de casos, de resolução de problemas em situações reais, mas também em situações simuladas, e também nas ciências humanas, mas também destaca em outras áreas aí. É sinalizada a questão de poucos trabalhos vinculados, pelo menos diretamente, à educação básica, e tal como no texto que a gente viu na estação anterior, sinalizada a questão da contribuição de diferentes referenciais teóricos já consolidados, como Paulo Freire, Dewey, Ausubel, Vygotsky, dentre outros aí, que são mencionados no texto e que acabam trazendo contribuições à concepção de metodologias ativas.
as chamadas aí MA, né? Então, em uma definição, né, se a gente pode trazer, o texto diz o seguinte, que as metodologias ativas dizem respeito a um conjunto de metodologias que têm como finalidade uma educação crítica e problematizadora da realidade. O foco está no estudante como protagonista da sua aprendizagem, sendo ele o centro do processo de construção do conhecimento, ancorado na ideia de autonomia e no pensamento crítico reflexivo. Nesse contexto, o estudante é alvo no que se refere à aprendizagem e o termo metodologia ativa pode ser substituído por aprendizagem ativa, como se utiliza em outros países, a exemplo de Active Learning, como nos Estados Unidos. Então, o texto traz essa definição a partir dos artigos selecionados e grifos nossos aí, né, a questão da educação crítica, problematizadora da realidade, trazer o estudante como protagonista, o processo crítico reflexivo, a ideia da autonomia do estudante, a questão da aprendizagem ativa do estudante, são princípios aí que a gente vem dialogando por outras estações ao longo aí da nossa disciplina, principalmente na nossa estação anterior. E aí, o texto vai sinalizar, né, que nesses 50 artigos selecionados foram identificadas 24 metodologias consideradas como ativas pelos autores dos artigos lidos, né, dessa pesquisa bibliográfica. E aí, aqui, né, eu não vou aprofundar em todos eles, mas deixei listados aqui nos slides, os 12 primeiros. A gente tem perdão, aprendizagem baseada em problemas, a metodologia da problematização, o arco de Charles Megeres, aprendizagem baseada em projetos, sala de aula invertida, gamificação, aprendizagem baseada em equipes, estudo de caso, o método POE, né, predizer, observar, explicar, o ensino híbrido, situações de estudo, resolução de problemas. Aí nós vamos ter também outros, talvez até menos conhecidos, né? Espiral construtivista, interação por colegas, a Investigative Science, Learning Environment, modelo de aula prática, os RPGs, três momentos pedagógicos, objetos digitais de aprendizagem, mapas conceituais, educomunicação, storytelling, Sumae, estudo do meio, enfim, são muitos nomes, vários com os quais, inclusive, nós não estamos familiarizados, mas que, de certo modo, eles têm em comum a questão de trazer o estudante no centro, trazer o professor como um mediador e de trazer ali a questão da aprendizagem de uma forma ativa e não de uma forma tradicional, de uma forma através da explanação, como a gente tem tradicionalmente nas nossas aulas. E aí o texto, né, ele caminha ali com algumas reflexões gerais, como, por exemplo, nem toda metodologia ativa faz uso de ferramentas tecnológicas, mas se observa uma tendência dessas tecnologias, principalmente no mundo aí pós-pandemia. O artigo ele foi desenvolvido ali em 2021, foi publicado no final de 23, início de 24, então bem recente, e traz para a gente realmente esse contexto em que vivenciamos uma explosão, né, de uso das tecnologias digitais, das tecnologias da informação e da comunicação, realmente como uma tendência. As metodologias ativas utilizadas como uma estratégia de ensino, elas não desobrigam o cumprimento do conteúdo programático, né? A BNCC, no nosso caso, ou o currículo ali definido para o Estado, para o município, que vai estar em coerência com a Base Nacional Comum Curricular. Nós vamos ter também a questão de que a ideia da metodologia ativa é modificar a forma de apresentar o conteúdo e não modificar o conteúdo em si. E isso pode ser feito principalmente por meio de problemas simulados ou problemas reais e do ensino por investigação. Esses dois métodos ativos, eles são destacados pelos autores. As metodologias ativas, elas têm como foco, né, isso é reforçado no texto,
Protagonismo do estudante pela sua participação efetiva, crítica reflexiva, o aprender fazendo e o papel do professor como mediador. E também os autores ponderam que nem todas as aulas, nem todas as disciplinas e nem todos os conteúdos se adequam ao uso de uma determinada metodologia ativa. Eles até destacam a questão de aulas, né, de laboratório, de aulas práticas, que meio que já são um convite à prática das metodologias ativas, mas que pode ser que em alguns conteúdos, disciplinas, né, em algumas aulas, que pode ser que isso não aconteça. É interessante pensar nas possibilidades das metodologias ativas, mas não obrigatoriamente implementá-las em qualquer processo de ensino-aprendizagem. Bom, esses são os princípios gerais que a gente vê no texto. É um texto um pouquinho mais longo do que a gente tem visto nas outras semanas, mas ele é um texto muito didático. Vale a pena vocês aprofundarem a leitura, principalmente no que no tocante ao que é falado sobre esses 24 tipos, né? É brevemente apresentado sobre esses 24 tipos de metodologia. E aí eu fecho, né, essa videoaula com um convite à prática desse nosso segundo ateliê pedagógico, né? A ideia seria que vocês escolhessem, dentre essas 24 metodologias elencadas, né, que vocês escolhessem duas. E para cada uma dessas duas, vocês elaborem um plano de aula dentro da sua área de atuação. Nós tivemos na estação passada, né, na semana passada, a proposta de construir um plano de aula numa perspectiva ativa, e agora a gente pensar em dois planos de aula dentro de duas dessas 24 metodologias que são citadas no texto e na mesma estrutura de roteiro, né, trazendo o público-alvo, tema, conteúdo, habilidade da BNCC, o objetivo geral, objetivos específicos, a duração da aula, se vai ser uma só de 50 minutos ou mais, recursos didáticos, metodologia, avaliação e referências. Então é isso, pessoal. Fica aí o convite e a gente continua se falando aí nas nossas interações aí pelo AVA. Bons estudos, boas reflexões.